Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Então, o que aconteceu hoje de tarde, Fofoletes? Hoje nós tivemos a coletiva aí da reunião do Federal Reserve, ou seja, da Reserva Federal dos Estados Unidos, o Banco Central Americano, que basicamente ele que dita aí toda a riqueza do mundo, se nós vamos entrar numa fase de riqueza extrema ou se nós vamos entrar numa fase de pobreza extrema. Nós estamos entrando em fase de pobreza extrema, de queda, de dificuldade, de inflação descontrolada, e vai provavelmente continuar assim, tá? Então, eu só vou aqui trazer um resumo do que foi a fala dele hoje. O Powell, que é o presidente do Federal Reserve, esse tiozão aqui, ele vê ainda como algo prematuro falar em fim de ciclo. E quando ele fala de ciclo aqui, pessoal, nós estamos falando de ciclo de baixa, né? Então, o fim do ciclo que ele está se referindo é fim do ciclo de baixa, fim do ciclo do apertamento quantitativo, fim de ciclo de controle inflacionário, tá? Então, a gente ainda tem um longo período de tempo pela frente, que vai durar bastante tempo, na minha opinião, de quedas. Então, acho que em 2023 a gente ainda vai ter mais quedas pela frente. Lógico que durante o período de quedas, temos alguns períodos de respiro de alta, mas ainda não aconteceu aquela fase de capitulação, que é aquela grande queda, onde sai todos os vendedores de uma vez do mercado, todo mundo começa a vender, todo mundo se desespera, e aí depois só tem espaço para entrar compradores. Ainda não chegamos nesse ponto, tá? Então, a economia americana tá super aquecida ainda, tá, Fofoletes? O Jerome Powell, ele comentou hoje, deixa eu só pegar aqui, o Jerome Powell comentou hoje, né, falou nessa quarta-feira, então, após a decisão da instituição de elevar a taxa de juros americana em 70,5 pontos base, pontos percentuais, tá? Ou seja, mais taxa de juros. Com uma elevação da taxa de juros, os americanos médios vão ter mais dificuldade de conseguir empréstimo. As empresas que justamente usam do dinheiro bancário e tomam um empréstimo do dinheiro bancário para crescer e se expandir e contratar mais pessoas, não vão conseguir ou vão ter que pagar um juro futuro muito mais elevado, fazendo com que o número de desemprego aumente para o ano que vem. Então, em 2023, vocês vão ver várias empresas americanas anunciando a redução de gastos, diminuição de equipes, de trabalho e assim por diante. A gente vai ver muito disso, tá? Até porque as taxas estão sendo elevadas a uma velocidade recorde e, ao mesmo tempo, a gente tem, com as taxas elevadas, a manutenção dessas taxas elevadas. Então, se as taxas ficam cada vez maiores e elas começam a se manter muito altas, a dificuldade de contratação dessas empresas, a dificuldade de conseguir empréstimo, a dificuldade dessas empresas terem lucro aumenta violentamente. Então, em janeiro, nós vamos ver o resultado do balanço das empresas americanas e provavelmente em janeiro a gente vai ver algum cenário de capitulação. Por quê? Porque as empresas provavelmente elas vão vir com os balanços muito negativos, sem conseguir distribuir dividendos, e sem essa distribuição de dividendos eu acredito que não vai ter força compradora no mercado. E o balanço vai vir bem negativo, e toda vez que o balanço vem positivo, o mercado sobe, quando vem negativo o balanço, o mercado todo cai. Quando ele vem muito negativo, significa que muitos dos investidores acionistas, né, que são mais desligados e não ficam o tempo todo em cima, podem se assustar com uma possível queda ou uma possível desvalorização do papel da ação e podem entrar dentro de uma cadeia de venda bem forte, o que, na minha opinião, pode gerar a capitulação. Se eu fosse chutar quando a gente vai ter essa capitulação, provavelmente em janeiro a março do ano que vem. Tá? Então, entre janeiro e março de 2023, na minha opinião, nós vamos ter a fase de capitulação, que é aquela grande queda, aquele derretimento mais pesado. Acho que no Q4, que é o fechamento anualizado das empresas e o quarto trimestre do ano, eu acho que vai dar um resultado bem negativo, tá? Muito bem, senhores. Então, entre os destaques, né, o chefe da instituição monetária, esse senhorzinho aqui que vocês estão vendo, da maior economia, apontou que enxerga a possibilidade de discutir uma desaceleração das altas das taxas nas reuniões de dezembro ou de janeiro.
mas que há ainda um caminho longo a percorrer. À medida que avançamos no território restritivo, a questão da velocidade das altas se torna menos importante. E é por isso que em algumas coletivas de imprensa, os diretores afirmaram que será importante desacelerar o ritmo dos apertos monetários. Então ele vê aí pela frente uma desaceleração do ritmo dos apertos monetários, mas isso não significa que vai diminuir o aperto monetário. Ou seja, a velocidade do aperto pode ficar sendo reduzida nas próximas reuniões, mas ainda não chegamos no momento em que nós vamos parar com a elevação da taxa de juros. E eu vou ser bem franco, enquanto tiver elevação da taxa de juros, o estímulo ainda é fazer com que mais investidores saiam do mercado de risco, a desalavancagem aconteça e esses investidores migrem para comprar tesouro direto, que é o que a gente vem falando aí nos últimos vídeos, gravados, as lives e tudo mais. Então, eu acho que vai demorar para um cacete isso, tá? Eu acho que vai ter mais um ano de bear market aí pela frente. E aí ele comentou isso aqui que me chamou muita atenção, né? As pessoas, quando elas ouvem falar em desaceleração, elas pensam em uma pausa, ou seja, parar de elevar a taxa de juros. Mas não é isso. Temos um caminho a percorrer. Então aqui ele está deixando claro que eles vão continuar levando a taxa de juros numa velocidade menor, que pode começar a ser reduzida nas próximas reuniões, mas que eles estão longe de parar de elevar a taxa de juros. Então ele fez uma fala muito mais agressiva, que a gente chama de hawkish. Que hawkish significa, seria como se fosse acho que atacar, né? A expressão traduzida seria tipo agredir mesmo, sabe? Seria um argumento mais agressivo. De acordo com o líder do Fed, então, dados recentes sugerem que o nível final de Fed Funds pode ir além daquilo divulgado anteriormente. E ele falou que as decisões vão depender da totalidade dos dados recebidos e de suas implicações para as perspectivas da atividade econômica. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que os dados, os indicadores que estão surgindo, PCE, CPI, que é os indicadores que eles utilizam para a inflação, eles ainda precisam mostrar um sinais de arrefecimento um pouco mais forte. Na minha opinião, não vai acontecer o aumento apenas até 5% na taxa de juros. Eu acho que eles vão ter que ultrapassar a inflação. Ou seja, provavelmente a taxa de juros pode subir acima de 6%, provavelmente passando até acima de 8%. Porque a última vez que precisou fazer esse apertamento quantitativo, lá em 1980, para controlar a inflação, levou 5 anos para eles conseguirem controlar a inflação, e eles fizeram um apertamento aí bem agressivo que veio acima da inflação. E outro detalhe muito importante que que mostra que vai demorar bastante esse controle do Federal Reserve, basicamente é porque no Brasil a gente já está quase 2 anos subindo a taxa de juros. E mesmo assim a inflação não está 100% controlada. Ela caiu para 4%, mas não está 100% controlada. Está abaixo de outros países de primeiro mundo, mas ainda não está controlada. Ainda não veio para 2%, nem 3%. Ela está acima de 4%. Isso levou 2 anos. Então significa que o Fed, que começou esse ano em março, significa que completando talvez 1 ano ou até 2 anos de apertamento quantitativo não seja o suficiente para levar a inflação para 2%, 3%, como eles desejam. E provavelmente por esse tempo, mesmo eles desacelerando a elevação da taxa de juros, ao invés de subir 0,75 na próxima reunião, eles diminuem para 0,50 ou 0,25, que seja. Mas se toda reunião eles aumentar 0,25 ou 0,5, nós vamos chegar no final do ano que vem lá por 7, 8% de juros no total. Então ele está já dizendo indiretamente que isso vai demorar para acontecer, que a elevação da taxa de juros vai continuar e que vai demorar para acontecer a paralisação, parar realmente a elevação da taxa de juros. Ou seja, não teremos estímulo financeiro e entrada de dólares no médio e longo prazo, agora no próximo ano, que eu quero dizer. E provavelmente não vai acontecer nenhuma impressão de dólares até que a inflação se mostre controlada. O que sugere que não teremos altas grandes e nem fortes e nem bull markets parecidos e semelhantes como a gente viu em 2017 e 2020. Não pelo menos em 2023.
tá? Pode ter alta, mas vão ser altas geralmente temporárias, de baixa intensidade, na minha opinião, tal como essa última que aconteceu agora, que durou aí umas 5 semanas aí, tá?